Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, uma boa tarde. A palavra do Senhor está em Mateus 14, no versículo 28 ao 32, que vai dizer sobre a barca, que vai dizer que os discípulos estavam sofrendo tempestades, vento ao contrário dentro da barca em alto mar. E vai dizer que Pedro tenta ir ao encontro de Jesus. Hoje, eu lendo essa palavra, o Senhor começou a ministrar no meu coração que essa barca é como se fosse a igreja, a nossa igreja católica. Olha o que fala no versículo 24. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era ao contrário. Os discípulos já estavam atormentados pelas tempestades que estavam ocorrendo, pois Jesus deixou eles irem na frente. Jesus foi orar, no monte. E no versículo 28 fala assim: Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Senhor quer nos dizer que essa barca é como se fosse a nossa igreja. A nossa igreja hoje tem sofrido perseguições, a nossa igreja tem sofrido naufrágios, tem perdido fiéis, tem perdido pessoas por querer fazer como Pedro fez. Pedro, ele dentro da barca, ele via Jesus, ele viu Jesus em alto mar. Os discípulos tiveram medo, achando que era um fantasma, mas Pedro falou: Senhor, se é tu, deixe-me ir ao teu encontro fora da barca. E nessa palavra eu comecei a meditar e eu fui vendo que Jesus ele permite as pessoas saírem da igreja, ele permite as pessoas irem ao encontro dele fora da igreja, fora da doutrina. E Pedro vai, ao encontro de Jesus. Mas a palavra fala que Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando o vento violento, teve medo e começou a afundar. Irmãos, fora da barca, a gente vai começando a encontrar várias coisas pelo caminho, várias tempestades, várias coisas que nos enchem os olhos, várias atrações. Quando você vai caminhando ao rumo de Jesus, você vai vendo ao seu lado que o mundo é mais chamativo. E o que você faz? Começa a tirar os olhos de Jesus, você começa a olhar para os lados, você começa a olhar para aquilo que o seu coração quer, para aquilo que a sua carne quer, para aquilo que alimenta a sua carne. E Pedro é simbolizando nós, quando nós saímos da igreja, quando nós decidimos encontrar Jesus fora da igreja, nós começamos a nos deparar com outra realidade, nós começamos a nos deparar com coisas que vai nos alimentar, não espiritualmente, mas alimentar a nossa carne. E Pedro ele começa a afundar porque ele tira os olhos de Jesus. Ele começa a ver os ventos ao contrário, as doutrinas que o mundo vem pregando, e ele começa a tirar os olhos de Cristo. É como se nós também saímos hoje da igreja católica, procuramos outro destino, porque lá você vai encontrar Cristo, porque lá você vai encontrar Jesus Cristo, outras tantas religiões que você vê por aí, e você começa pelo caminho, olhando para Jesus, mas algo começa a tirar a sua atenção, você começa a olhar para o lado, e quando você assusta, você está afundando. E olha o que a palavra fala: mas, redobrando o vento violento, teve medo e começou a afundar, e gritou: Senhor, salva-me. Quantas pessoas já não saiu da igreja e começou a afundar, e começou a naufragar, e começou a ir a favor do mundo, e quando se assustou já estava no fundo do poço e gritou: Senhor, salva-me, e essa pessoa volta para a igreja. Quantas pessoas que deparam com essas realidades, saem da igreja, porque hoje a religião é isso, a religião, ninguém precisa da religião, hoje ninguém precisa da igreja católica, como você ouve por aí, que a igreja católica é isso e aquilo, e as pessoas começam a afundar, e quando ela assusta, ela grita: Senhor, salva-me. E olha o que Jesus faz. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes?
Homem de pouca fé, por que duvidastes da minha igreja? Por que duvidastes da minha religião? Por que saíste de lá? E Jesus pega ele e fala, assim, apenas tinha subido para a barca e o vento cessou. Apenas Jesus subiu para a igreja e o vento cessou. Aquela tempestade que fala lá em 24, quando Jesus vem, o vento cessa. Irmãos, nós temos que estar firme na fé, nós temos que estar firme na doutrina, na nossa doutrina que a igreja nos ensina, para que isso também não ocorra conosco, para que isso não aconteça conosco, porque nós começamos a sair da igreja, nós começamos a desviar porque confiamos em nós. Hoje, tudo que a igreja católica ensina é para o nosso bem, tudo que a igreja católica ensina é para o que nós precisamos, né? Você vai ver vários santos, doutores da igreja que foram santificados por essa doutrina, né? Porque Cristo é o fundador da nossa igreja, Cristo é o fundador da igreja católica, e muita gente tem saído dessa barca procurando outros caminhos que vai começar a afundar, né? E Cristo ele traz a pessoa de volta para a igreja. Então, que nós possamos ter a fé, né? Ter a fé em Jesus Cristo, ter a fé na nossa igreja católica e não abandonar, né? Como diz que quando a igreja é agitada pelas ondas, hoje mesmo você vê muitas coisas acontecendo dentro da nossa igreja que nos entristece, mas nós não podemos sair da igreja porque um padre dá mau testemunho. Eu não posso sair da minha igreja se outra pessoa não dá bom testemunho. Eu tenho que ser o testemunho vivo da minha igreja. Se eu começar a olhar as pessoas ao meu redor e sair da igreja, eu estou lá por causa de quem? De Cristo. Eu não estou por conta das pessoas. Então que nós possamos também ser assim, que nós possamos não fazer como Pedro, né? Falar, Senhor, eu vou junto de ti fora da igreja, e quando ele tira o pé do barco, ele começa a afundar. Não, possamos ficar nessa barca, possamos ficar fundamentados nessa barca, junto com Cristo, porque aqui seremos santificados, aqui nós teremos Cristo, aqui nós temos o pão vivo diário, né? Então que você possa, mesmo que o vento seja ao contrário, mesmo que a tempestade esteja nos abalando, mesmo que as coisas venham acontecendo dentro da nossa igreja, que nós possamos ser firmes e fortes e orar pelo nosso Papa, orar pela nossa igreja, orar pelos consagrados, pelas nossas comunidades, e ficar firme nessa barca, e ficar firme, porque quando a tempestade vier, você vai estar alimentado espiritualmente, você vai estar alimentado com o pão vivo do céu, que é a Eucaristia. Então que você possa, a partir de hoje, orar pela sua igreja, orar pela nossa igreja. Amém? Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo abençoe todos nós, e Nossa Senhora interceda por cada um de nós.